Vamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, eis aqui a Tua palavra. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Te peço que nesta manhã o Senhor nos ajude, Senhor, a edificar o nosso casamento e nos ajude principalmente diante dos desafios que é o casamento, que é principalmente manter um casamento até que a morte o separe. Que através da Tua palavra o Senhor nos oriente e que o Senhor, como disse a canção que cantamos, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos renove, para que possamos, Senhor, continuar trabalhando para edificar o nosso casamento. Em nome de Jesus. No texto longo que nós lemos nesta manhã, acho que é o maior texto que nós já lemos nessa série, nós vimos nesses versos, nessa história, um homem e uma mulher. Nós vimos nesses versos aqui um homem chamado Nabal. E se você prestou atenção, Nabal diz aqui o texto que era um homem rude, em outras traduções um homem duro. Também diz que Nabal é um homem mau e maligno, dependendo da tradução. Algumas traduções vão chamá-lo de filho de Belial, que é como se a gente chamasse filho do diabo, de forma simples. Nós vimos que foi dito a respeito de Nabal que ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nós vimos na história que Davi enviou homens para o elogiar, Davi elogia ele, Davi deseja bênçãos para ele, Davi deseja boas coisas e Davi foi bom para com os servos deste homem. Mas quando Davi envia homens para pedir um pouco de ajuda, um pouco de alimento, a exemplo do rapaz, do servo que disse que ninguém consegue conversar com ele, Nabal insultou Davi. Como Davi disse, Nabal pagou o bem com o mal. Nabal insultou os servos de Davi, os enviou sem nada e, no fim das contas, despertou a ira do rei Davi. De forma que Davi fez um juramento. Ele disse que Deus me mate, em outras palavras, se amanhã de manhã tiver um homem vivo da família de Nabal. E Davi junta 400 homens e vai ao encontro de Nabal com raiva, com ira, para matá-lo. Então Nabal é um homem rude, duro, um homem mau, maligno, que ninguém consegue conversar, e nós vimos isso na história, e que despertou a ira do rei Davi. Nos versos que lemos, nós também vimos uma mulher chamada Abigail, que o texto vai nos dizer que era uma mulher inteligente, em outras traduções, sensata. O texto também vai nos dizer que ela era uma mulher bonita, formosa, agradável, dependendo da tradução da Bíblia. Davi a elogia pela sua prudência, pelo seu bom senso, pela sua sabedoria. E nós vimos na história que, conversando com Davi, ela apaziguou a ira de Davi. Conversando com Davi, ela conseguiu acalmar aquele rei, aquele homem que estava com seus 400 guerreiros para matar todos os homens da família de Nabal. Então nós vimos nessa história duas pessoas completamente diferentes. Um é mau e rude, a outra tem bom senso, é prudente, é sábia. Um não sabe conversar, a outra sabe conversar de uma forma tão bela. Um desperta a ira de Davi. O outro, no caso Abigail, apazigua com uma conversa a ira do rei Davi. Duas pessoas completamente diferentes. E que a pergunta que eu faço é: o que duas pessoas como essas, completamente diferentes, poderiam ter em comum? O que duas pessoas que, gênios extremamente opostos, que a história nos mostra quase que o fogo e a água, quase que a noite e o dia, duas pessoas completamente diferentes. O que duas pessoas totalmente opostas desse jeito poderiam ter em comum? E a resposta, pasme, do texto é que eles são casados. Eles são marido e mulher. Nabal e Abigail são marido e mulher, por incrível que isso possa parecer. A segunda pergunta que eu faço é: como pode duas pessoas completamente diferentes se apaixonarem?
Como pode duas pessoas completamente diferentes se casarem? E o maior para mim, como pode duas pessoas completamente diferentes dessa forma permanecerem casadas? A resposta é que essa é a realidade do casamento. Essa é a realidade do casamento. Todo casamento é a união de duas pessoas completamente diferentes. Essa é a natureza do casamento. Essa é a realidade do casamento. O casamento, ele é a união de duas pessoas completamente diferentes. O casamento de Nabal e Abigail não é único. A história de Nabal e Abigail, de duas pessoas completamente diferentes que são casadas, né? Não é uma história única. Na verdade, não é nem a exceção. Na verdade, é a regra do casamento. Via de regra, o natural, o normal é que todo casamento é essa realidade. O casamento, ele é normalmente a união de duas pessoas completamente diferentes. Tem uma música do Jota Quest que você deve conhecer, Do Seu Lado, que diz assim: faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, o seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chato. No outro trecho da música ele diz assim: e hoje quase não me lembro que já estive sozinho, que um dia eu seria o seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio, ir ao cinema todo domingo, só com você do meu lado. Aquela música, O Amor, né? Irmãos, essa música do Jota Quest é a história de todo casamento. É mais um exemplo de duas pessoas completamente diferentes que, de certa forma, pela música, não se suportavam. Um achava o outro esquisito, um achava o outro chato, mas que ele disse que agora eu já não me lembro de quando eu era sozinho. Em outras palavras, nós nos casamos. E hoje temos filhos, temos nosso apartamento, né? Passamos o final de semana no sítio, vamos todo domingo ao cinema. E só tenho você do meu lado. Essa, irmãos, não é a história apenas do casamento de Nabal e Abigail. Essa é a história de todo casamento. Essa é a história de todos os casamentos. O casamento, ele é a união de duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas que possuem personalidades diferentes, temperamentos diferentes, possuem um caráter diferente, possuem costumes diferentes, vêm de famílias diferentes que com criações normalmente às vezes totalmente opostas, hábitos diferentes, manias diferentes, gostos diferentes, histórias até aquele momento em que se conhecem diferentes e até mesmo defeitos diferentes. O casamento, ele é a união de pessoas completamente diferentes. E essa é a história normal, natural de todo casamento, Agora, algo que até poucos anos atrás era algo que todo mundo encarava com maior naturalidade, isso é normal, né? O casamento, duas pessoas diferentes, isso é normal. Algo que até anos atrás era tratado como algo completamente natural, na nossa geração tem se tornado um problema. Por que eu digo isso? Uma das músicas que eu citei há umas semanas atrás, do Péricles, que fala sobre uma separação, né? Sobre um divórcio, a música começa assim: não dá pra forçar, os nossos gênios são assim tão diferentes. A música vai falar sobre um casamento que está ladeira abaixo, que já está prestes ao divórcio, e ela começa falando assim, o cara começa dizendo: não dá pra forçar, nossos gênios são assim tão diferentes. Essa simples frase mostra um entendimento da nossa geração. Para a nossa geração, para as pessoas da nossa geração, o famoso incompatibilidade de gênio tem se tornado um dos motivos favoritos para justificar o divórcio. Ou a prática de morar junto antes de casar. E por que a nossa geração insiste em querer morar junto antes de casar? Porque a ideia deles, o pensamento da nossa geração, é de que nós precisamos testar primeiro. A gente precisa morar junto antes de casar porque nós precisamos testar antes para ver o quê? Para ver se a gente vai combinar, para ver se a gente vai ser compatível, né? Para ver se os nossos gênios vão ser compatíveis.
E aí, se não for, nós não casamos, ou se já casamos e descobrimos que os nossos gênios são incompatíveis, são diferentes, nós nos divorciamos. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitas matérias falando de que esse é um dos motivos favoritos para apresentar o divórcio, a incompatibilidade de gênio. De forma que algo que até poucos anos atrás era lidado como algo natural no casamento, que é duas pessoas diferentes, a nossa geração tem transformado e usado isso como motivo de divórcio, como motivo como algo para justificar separações ou relacionamentos que não deram certo. Mas, como até mesmo não cristãos reconhecem, isso não passa de uma desculpinha da moda. Sabe aquelas desculpas bonitinhas? Sabe aquela justificativa bonitinha que ninguém vai questionar? Então, essa tal de incompatibilidade de gênio não passa de uma mera desculpa da moda. Não passa de uma mera desculpinha da moda. Por quê? Porque compatibilidade só existe na diferença e não na igualdade. Por que que incompatibilidade de gênio não é motivo para divórcio, para separação? Porque, como eu já disse, a natureza do casamento é a união de duas pessoas completamente diferentes. E essa tal compatibilidade que as pessoas buscam, ela só é encontrada nos diferentes. Essa compatibilidade só existe, qualquer tipo de compatibilidade, ela só existe na diferença e não na igualdade. Por exemplo, uma pilha, para funcionar, ela tem que ter o quê? O polo positivo e o negativo. Nenhuma pilha funciona com dois polos positivos ou dois polos negativos. Se você conecta negativo com negativo, não dá nada. Positivo com positivo não dá nada. Porque a natureza de toda a realidade da vida é que a compatibilidade ela só existe na diferença e não na igualdade. Tem um teólogo católico que em 1910 ele escreveu um livro onde ele dizia assim: se os americanos podem se divorciar por incompatibilidade de temperamento, e perceba como que há mais de 100 anos atrás, esse incompatibilidade de temperamento ou de gênio, como diz hoje, já era um assunto tratado e já era usado como motivo de divórcio. Por isso, lá em 1910, ele escreveu assim: se os americanos podem se divorciar por incompatibilidade de temperamento, não consigo entender como ainda não estão todos divorciados. Conheci muitos casamentos felizes, mas nunca um compatível. O objetivo do casamento é lutar e sobreviver ao instante em que a incompatibilidade mostra-se incontestável, pois um homem e uma mulher, como tais, são incompatíveis. Irmãos, ele está dizendo que se fôssemos nos divorciar por causa de incompatibilidade de temperamento ou de gênio, ele diz assim: eu não sei como é que ainda existem pessoas casadas. Em outras palavras, é normal e é natural da realidade, principalmente do casamento, mas como de todas as relações, o casamento ser formado por duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E ele diz assim: a própria natureza do homem e da mulher já os torna incompatíveis, no sentido de igualdade. A natureza, Deus criou assim, na verdade. No princípio criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou. O homem e a mulher, naturalmente, por causa da forma como Deus criou, eles já são diferentes por natureza. Eles já são diferentes, portanto, essa compatibilidade perfeita que a nossa geração diz procurar, ela não existe. Ela não existe. Uma das matérias que eu li lendo sobre incompatibilidade de gênio, diz o seguinte, que se duas pessoas tivessem que ter personalidades totalmente compatíveis e iguais, todo relacionamento amoroso seria a história do Narciso e apenas nos apaixonaríamos pela nossa própria imagem no espelho. Eu não sei se você já ouviu a expressão narcisista ou o cara é igual Narciso, né? Tem uma mitologia que existem várias versões, mas a história básica é de que um homem chamado Narciso, ao olhar para o seu reflexo no lago, ele se apaixona pelo seu reflexo. E ele se apaixona de tal forma pelo seu reflexo, ele fica tão fissurado pela sua própria imagem, que em algumas versões do mito, ele acaba se suicidando.
por tal paixão pelo próprio reflexo. Daí vem o termo narcisista. Quando nós queremos falar sobre uma pessoa que só ama a si mesmo, que só se preocupa com si mesmo, nós chamamos ela de narcisista. Nós chamamos ela de uma pessoa que tem a síndrome de Narciso. Irmãos, se no casamento, se na relação amorosa, as duas pessoas tivessem que ser completamente compatíveis ou completamente iguais, o casamento ou a relação amorosa não seria nada mais, nada menos do que um narciso casado consigo mesmo. Nós nos apaixonaríamos com o nosso reflexo e não com uma outra pessoa. E esse é o primeiro motivo pelo qual esse mito da compatibilidade ela é falsa e é uma mera desculpa. A segunda razão é que o que na verdade as pessoas querem é alguém que não exija mudanças dela e que não mude também. Quando a nossa geração diz que precisa ver se os gênios vão ser compatíveis, na verdade o que eles estão querendo dizer, normalmente se você for conhecer a pessoa, elas querem alguém que não mude e que não exija mudança dela. As pessoas pensam e dizem assim, se os dois forem compatíveis, você não precisa mudar. Ou, eu quero alguém que me aceite como eu sou. Você já ouviu alguém falar isso? Eu quero alguém que me aceite como eu sou. Aí a música deles é aquela lá, né? Quero um amor, procuro um amor que seja bom para mim. Percebe como que as pessoas hoje estão procurando um amor que seja bom para elas? Em outras palavras, a nossa geração está buscando um parceiro ou um cônjuge que não dê trabalho, em outras palavras. Que não dê trabalho, que supra as suas necessidades e que ao mesmo tempo não exija quase nada. Em outras palavras, nossa geração está procurando alguém que não mude e não exija mudança delas. Em outras palavras, nós procuramos na nossa geração um cônjuge que não dê trabalho, onde o relacionamento não vai dar trabalho nenhum. E deixa eu dizer para vocês essa manhã, nem se nos relacionássemos com uma pedra, ou com uma boneca inflável, ou um boneco inflável. Por quê? Se nos relacionássemos com uma pedra ou um boneco inflável, ainda assim teríamos que carregá-lo. A gente ia ter que carregar para todo canto, para manter essa relação. Então, irmãos, nenhum relacionamento com a pedra daria certo da forma como a nossa geração busca, da forma como a nossa geração quer. Um dos meus autores favoritos, que inclusive faleceu semana passada, ele diz assim, você pode até dizer, quero alguém que me aceite exatamente como eu sou, mas bem no fundo do seu coração, você sabe que não é perfeito, que precisa mudar em vários aspectos, e se alguém vier a conhecê-lo de modo mais íntimo, esse alguém tentará fazer essas mudanças. Também sabe que a outra pessoa terá necessidades profundas e defeitos. Tudo isso parece e de fato é penoso, trabalhoso, e você não tem interesse em toda essa bagagem. Muitos irmãos não querem o trabalho que um relacionamento dá. A nossa geração quer tudo de forma fácil, né? Quer tudo de forma fácil, não quer se dar o trabalho de nada. Muitos hoje não querem ter filhos porque filho dá trabalho. Muitos hoje não querem relacionamento porque relacionamento dá trabalho. E principalmente se tratando do casamento, o casamento é penoso, é trabalhoso, porque ele é um tipo de relação, já disse isso nessa série, mais íntima que existe. Só não é mais profundo do que o relacionamento com Deus. Tirando o relacionamento com Deus, o casamento ele gera um tipo de relacionamento que é o mais profundo. E esse tipo de relacionamento dá trabalho. Por isso que para a nossa geração é muito mais fácil alegar e justificar a incompatibilidade de gênero. É muito mais fácil. Não dá trabalho, não é? Não dá trabalho. Você não tem que forçar, você não tem que trabalhar na relação. Por isso que não deu certo, como a gente gosta de dizer, a gente diz que foi incompatibilidade de gênero, cada um procura o seu canto e segue a vida. Pede o divórcio e parte para outro, né? É muito trabalho. Mas, irmãos, o meu foco nessa manhã é dizer o seguinte, na vida real do casamento, vocês, se você já é casado, vocês já mudaram, irão mudar e podem mudar. A primeira coisa que eu quero dizer é que a vida real do casamento, os dois são incompatíveis. Na vida real do casamento, assim como Nabal e Abigail, nós somos completamente diferentes. E esse relacionamento completamente diferente, ele dá trabalho. Provérbios 21:17 diz assim, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. O que Provérbios está dizendo? Que assim como se você roçar um ferro no outro, eles vão se afiar, Provérbios está dizendo que
a relação com uma pessoa próxima, ela também vai nos afiar. Da mesma forma que ferro com ferro modifica o ferro, tira lasca no ferro, pode até mesmo mudar o formato. Você já viu filmes em que eles vão raspando assim, ou normalmente filme traz pedra com pedra, né? E aí vai dando um formato. Da mesma forma que acontece com ferro, Provérbios está dizendo que o relacionamento com uma pessoa próxima vai gerar mudanças em nós, vai gerar transformações em ambas as pessoas. Irmãos, se o casamento é o tipo de relação mais profunda que tem entre os seres humanos, o casamento é o relacionamento que mais nos transforma como ferro afia o ferro. E no casamento, isso significa que se você é casado, deixa eu te dizer, você já mudou. Amém? Se você já é casado há no mínimo 6 meses, você já mudou em função do seu casamento. As pessoas costumam dizer assim, em brigas e discussões para o seu cônjuge: ah, você mudou. Você não é mais o mesmo de quando a gente casou. Você não é mais o mesmo da época do namoro. Quem já falou, já ouviu isso? Não precisa confessar. Não precisa confessar. Deixa eu te dizer, os dois mudaram. Amém? Os dois mudaram. Nenhum dos dois pode dizer isso para o cônjuge: você mudou, sem pôr na cabeça que ele também mudou, irmãos. Se você é casada no mínimo aí 6 meses, você já mudou em função do relacionamento. Você já mudou. Você já não é mais o mesmo da época do namoro. Você já não é mais o mesmo da época de quando você casou com o seu cônjuge. Um outro professor diz o seguinte: nunca, preste atenção, nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos. Apenas achamos que a conhecemos. Ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista a sua complexidade, implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. Irmãos, o casamento nos transforma. O casamento nos muda com uma profundidade que outros relacionamentos não nos transformam. Portanto, se você já se casou, você já mudou. Se você já é casado, isso significa que você já não é mais a pessoa que você era quando você se casou. E isso é uma realidade tanto em você quanto no seu cônjuge. Isso é uma realidade tanto positivamente quanto negativamente. Se você já é casado, com certeza você já mudou em vários aspectos positivamente, né? Para bem, para que a sua esposa ou seu cônjuge está feliz com a sua mudança. Mas infelizmente, irmãos, na realidade do casamento, você também já mudou em aspectos negativos. De forma que talvez coisas que você não era ou não fazia antes, você agora faz. E nesse sentido, deixa o seu cônjuge um pouco meio triste, se não nervoso, bravo e irado. Mas é normal do casamento, irmãos. Segundo lugar, se ferro afia ferro no casamento significa que vocês não apenas mudaram, mas vocês vão mudar e podem mudar. E deixa eu dizer, eu já disse isso na pregação, os propósitos do casamento. Esse é o objetivo, é um dos propósitos do casamento. Um dos propósitos do casamento, eu disse naquela pregação, é a nossa santificação, principalmente se somos cristãos. Deus planejou que o casamento trabalhasse na nossa santificação. Um outro pastor diz assim: Deus usa o casamento para aparar nossas arestas afiadas e conformar-nos à imagem do seu Filho. Deus usa o casamento como nenhuma outra coisa para nos santificar, para trabalhar no nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, diante disso, o casamento se torna um grande desafio. Sim ou não? O casamento, diante dessa realidade, dessa dura realidade, se torna um grande desafio. Esse mesmo professor diz assim: o grande problema do casamento é como amar e cuidar do desconhecido com o qual desculpa estar casado. Como, esse é o grande, no caso dele, ele fala, problema, mas para mim é um grande desafio. Como amar e cuidar, ou como continuar amando e cuidando de um desconhecido
com o qual eu estou casado? Como amar e continuar amando com uma pessoa que já não é mais aquela com quem eu casei, tanto positivo quanto negativamente? Esse é o grande desafio do casamento. Esse pastor, que é um dos meus autores favoritos, ele diz assim mais: no momento em que você se casa com alguém, você e o seu cônjuge começam a sofrer mudanças profundas. E não há como saber de antemão quais serão essas mudanças. Em resumo, você não sabe e não tem como saber quem o seu cônjuge será no futuro. Só poderá descobrir quando chegar lá. Nós não sabemos, irmãos, em quem nosso cônjuge se transformará, nem mesmo em quem nós nos tornaremos, à medida em que os anos do casamento foram passando. Nós só poderemos descobrir quando chegar lá. E como eu disse, esse é um dos grandes desafios do casamento. Mas também, eu digo para você, tudo depende do nosso ponto de vista. Isso se torna o casamento um desafio, o maior desafio talvez de nós seres humanos, mas deixa eu te dizer, isso também transforma o casamento na maior aventura que existe na face da Terra. É o grande desafio, mas também, dependendo da forma que você encarar, é a grande aventura da vida. A grande aventura. O casamento é a união de duas pessoas imperfeitas para criar um espaço de estabilidade, amor e consolo. Um refúgio num mundo sem coração. O casamento é, irmãos, o maior desafio, a maior aventura que nós temos na face da terra. Muitos gostam de escalar montanhas, né? Muitos gostam de viajar aos 4 cantos do mundo. Muitos gostam de ir para lugares isolados. Muitos aceitam o desafio de irem para ilhas e ficar lá totalmente nus, como vieram ao mundo. Já viu os Ilhados, né? Não, como é que é o nome da série? Pelados e Largados? Acho que é isso. Pelados e Largados. Muitos querem essa aventura. Alguns acham a maior aventura da sua vida ir para o Big Brother. Mas deixa eu dizer para vocês, a maior aventura que existe na face da Terra é se casar e permanecer casado até que a morte o separe. Essa é a verdadeira aventura e o grande desafio que nós temos. Agora, se a palavra de Deus nos dá essa realidade, como nós podemos passar por essa aventura? Né? Como nós podemos encarar esse grande desafio? E a palavra de Deus nos dá 2 mandamentos e uma promessa. Eu quero mostrar agora, de forma bem simples, 2 mandamentos e uma promessa do Evangelho de Jesus, que se aplica a toda a vida cristã, mas que também se aplica ao casamento. E os mandamentos são aceitar e suportar. Eu vou ler o texto para você. A Bíblia, na vida cristã, nos manda aceitar, ou em outras traduções, acolher uns aos outros e suportar uns aos outros. Romanos capítulo 15, verso 1 e 7 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O verso 7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse aceitar nessa tradução, em algumas traduções, traz acolher. Então, Romanos está nos dizendo o seguinte: na vida cristã, irmãos, nós vamos ter que suportar as debilidades dos fracos na fé. E vamos ter que acolher ou aceitar as pessoas com as suas debilidades, com as suas diferenças e com os seus defeitos. Amém? Isso é um mandamento para toda a vida cristã. Isso fala da comunidade da igreja. Isso fala de como viver a vida de igreja sem acabar partindo para o pecado de se tornar um desigrejado. Isso significa que na vida cristã vai ter momentos e situações, e a vida cristã, a realidade da vida cristã é de que, de certo sentido, em alguns momentos, tudo que eu vou ter que fazer na caminhada cristã é suportar o meu irmão em Cristo.
de que vai ter momentos em que o que eu vou ter que fazer é acolhê-lo do jeito que ele é. É aceitá-lo do jeito que ele é. Em Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Colossenses ele repete de novo dizendo que um dos mandamentos do Evangelho é suportar uns aos outros. Isso significa que na vida cristã, a realidade da vida cristã, o mundo real, a vida real, sem aquele conto de fadas, é que na vida cristã, na comunidade da igreja, há momentos e há situações em que nós simplesmente temos que suportar o irmão. E é por isso que eu disse que se aplica ao casamento, irmãos. Porque esses dois mandamentos, de aceitar e suportar, eles se aplicam ao casamento. Como nós somos duas pessoas de temperamentos diferentes, de personalidades diferentes, caráter, costumes, hábitos, mania, gostos e até mesmo defeitos diferentes, irmãos, no casamento, se queremos permanecer casados, nós vamos ter que obedecer esses dois mandamentos, de suportar e de aceitar ou acolher. Porque no casamento, irmãos, vai existir questões que, em primeiro lugar, não são pecaminosas. O seu cônjuge, ele vai ter personalidade, temperamento, ele vai ter detalhes do seu caráter, ele vai trazer para dentro do casamento costumes, manias, gostos, e ele vai ter até mesmo defeitos que, em primeiro lugar, não necessariamente vão ser pecados. Amém? Eu vou falar de pecado mais para frente. Por enquanto eu não vou entrar na questão do pecado, porque nós somos pecadores, né? Tem um livro sobre casamento que o título é Quando Pecadores Dizem Sim. Todo casamento é o casamento de dois pecadores, mas disso eu vou falar mais para frente. Mas aqui eu não estou falando de pecados, porque existem questões do nosso caráter e personalidade que não necessariamente vão ser pecados. Existem manias e até mesmo defeitos que não necessariamente serão pecados. E em segundo lugar, irmãos, a dura realidade do casamento é que às vezes, nem sempre, nós vamos mudar. Da mesma forma que você já mudou desde que você se casou, talvez o seu cônjuge poderia me contar nessa manhã coisas que vocês já estão casados talvez há 6 anos, 10 anos, e que você ainda não mudou. Que irrita o seu cônjuge, que deixa ele com raiva, que testa a paciência dele, que já tem 10 anos de casado e que você ainda não mudou. E que não necessariamente é pecado, amém? E que talvez ele, o seu cônjuge, já perdeu a esperança de você mudar. E você também poderia dizer o mesmo sobre o seu cônjuge. Por isso que, nessa realidade dura do casamento, esses dois mandamentos são necessários. Aceitar e suportar. Se você quer permanecer casado, você vai ter que pôr em prática esse mandamento de aceitá-lo como ele é. E de certo sentido, em alguns aspectos, simplesmente suportar. Amém? Abigail não pediu o divórcio. Amém? Abigail não pediu o divórcio. Abigail aprendeu a suportar o marido que ela tinha. Aprendeu a suportar. É claro que para Nabal era muito mais fácil por causa da esposa que tinha. Mas para Abigail, irmãos, pensa em como que Abigail tinha que suportar aquele homem, que não sabia conversar com ninguém. A gente não sabe se com ela era diferente, mas com os outros ele não sabia conversar. Não sabia conversar. Mas Abigail aprendeu a suportar o seu marido. Da mesma forma, todos nós cônjuges, seja o marido, seja a mulher, nós temos que aprender a aceitar e suportar. Irmãos, vai ter coisas que em oração você vai pedir a Deus, Deus muda no meu marido, e a resposta de Deus vai ser, aceite e suporte. Senhor, mas até quando? E Deus vai dizer, até que a morte o separe. Amém? Até que a morte o separe. Isso é fácil? Óbvio que não, irmãos. Óbvio que não. Mas uma das palestras que tem lá naquela playlist no YouTube que eu mandei para vocês, do Alexandre Coimbra Amaral, ele é, se não me falha a memória agora, é psicanalista, psicólogo e ele aconselha casais e famílias. Ele diz assim na sua excelente palestra, por sinal, ele diz assim, ó, o amor não é uma dimensão que nos salva da dor de conviver e coabitar.
com aquela pessoa que a gente escolhe para construir um projeto conjugal. E ele diz também, não existe longevidade conjugal sem dor, sem crise. Essa ideia de que o amor não rima com dor também é uma ideia romântica. O amor é uma jornada dolorosa de reencontro consigo e com o outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a dor faz parte do amor, irmão. Amar, em vários momentos, dói. E eu vou falar, não sei se semana que vem, sobre a definição cristã de amor. E dentro do amor cristão está incluído a dor. Está incluído suportar. Em Coríntios, Paulo vai falar que o amor tudo suporta. Então, existe dentro do amor verdadeiro uma medida em que ele simplesmente suporta. Em que ele simplesmente sente a dor de conviver e coabitar com a pessoa com quem se ama. E como ele disse, não existe casamento duradouro sem dor, sem crise. Eu já ouvi um pastor numa pregação dizer que um dia ele foi num congresso de casais e que um casal de pastores subiu lá na plataforma e o pastor disse assim: tem 14 anos que eu e a minha mulher não discutimos e nem brigamos. Diz esse outro pastor que na hora ele levantou, pegou na mão da sua esposa e foi embora. E ele diz, por que eu fui embora? Porque aquilo era mentira. É mentira. 14 anos sem brigar, sem discutir, casamento? Mentira. Ele disse, mentira, fui embora na hora. E é um pouco disso, irmãos. Por isso que o Chesterton ele diz que o objetivo do casamento é lutar e sobreviver ao instante em que a incompatibilidade mostra-se incontestável. É nos momentos em que você olha para o seu cônjuge e diz, nós somos incompatíveis, de forma incontestável. É nesse momento que o casamento, que o amor, ele tem que lutar para persistir e perseverar até que a morte o separe. E eu me lembrei da oração dos Alcoólicos Anônimos. Você já ouviu a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos? Essa oração é a oração que todo aquele que já teve problema com o alcoolismo e que já frequentou Alcoólicos Anônimos sabe de cor. A oração diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Na oração dos Alcoólicos Anônimos, eles pedem a Deus serenidade para aceitar coisas que não podemos modificar. Irmão, todo casado tem que orar isso diante do Senhor. Senhor, me dá serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar no meu cônjuge. Amém? Aí a oração continua. Coragem para modificar aquela que eu posso. Todo cônjuge sabe e ouve o seu cônjuge dizer as coisas que ele gostaria que ele mudasse. E deixa eu te dizer, tem coisas, irmãos, que você pode mudar. Amém? Tem coisas que você pode mudar. Por isso que nessa oração nós pedimos a Deus coragem para mudar aquilo que nós podemos. E aí, por fim, eles pedem sabedoria para que eles saibam distinguir uma coisa da outra. E no casamento, irmãos, nós precisamos, eu já falei disso nessa série, há 2 semanas atrás, nós precisamos de sabedoria. E não uma sabedoria humana, porque a sabedoria humana está corrompida. A sabedoria humana vai dizer que é sábio reconhecer que é incompatibilidade de gênero. Não, essa não é a sabedoria que precisamos. A sabedoria que precisamos é a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem da palavra de Deus. Que nos leva a distinguir e a saber diferenciar as coisas em que nós podemos mudar, as coisas em que nós podemos conversar com o cônjuge para que ele mude, as coisas que nós podemos ajudá-lo a mudar, ferro afia ferro, mas também sabedoria para distinguir as coisas que nós simplesmente, por amor, vamos ter que aceitar e suportar. Que Deus nos dê essa sabedoria. Amém? Mas o Evangelho, irmãos, também tem uma promessa. Existe uma promessa e uma esperança no Evangelho. 1 João capítulo 3, verso 2, o apóstolo João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
pois o veremos como ele é. Irmãos, João está dizendo para os cristãos o seguinte: irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Nós, os que cremos no Evangelho, o que somos cristãos, somos filhos de Deus. Mas aí ele acrescenta assim: mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. O que João está dizendo? João está dizendo, olha, nós já somos filhos de Deus, nós já fomos transformados, nós já nascemos de novo, mas nós ainda não somos o que seremos na eternidade. Nós ainda não somos o que seremos na glória. Nós ainda não somos o que seremos quando Jesus voltar e completar a boa obra na nossa vida. Paulo fala em Filipenses 1,6 que Cristo começou uma boa obra na nossa vida, que ele vai concluir até o dia da sua volta. Todo cristão está em construção, está em obras. Cristo está trabalhando na vida dele. Mas nós ainda não somos, a obra não está pronta. E João está dizendo que isso é uma esperança, isso nos traz, é uma promessa. Nós já fomos nascidos de novo, nós já somos nova criatura, mas ainda não somos perfeitamente o que Cristo está nos transformando para si. E que essa obra só será concluída quando ele voltar. Por que eu digo que essa é uma promessa e é uma esperança? É que agora, falando especificamente com casais cristãos, se você e o seu cônjuge são cristãos, se você e o seu cônjuge nasceram de novo, se vocês dois creem no Evangelho, creem em Cristo Jesus, deixa eu dizer para você, vocês têm uma promessa e uma esperança de que o seu cônjuge e você também ainda não são o que Deus vai transformar vocês. E isso coloca o nosso pé no chão, irmãos. Por quê? Porque isso me faz reconhecer que quando eu olho para o meu cônjuge e eu vejo nele coisas da personalidade, do caráter, de manias e até mesmo de defeitos que não me agradam ou que eu gostaria muito que ele mudasse, mas que ele não muda e que eu tenho que pôr em prática o aceitar e o suportar, isso me põe o pé no chão e é uma promessa e uma esperança. Por quê? Porque eu sei que apesar dele ser assim e eu ter que por amor suportar e aceitar, Cristo está trabalhando na vida dele, de forma que o Senhor vai completar uma grande obra na vida dele. Isso faz, irmãos, com que nós olhemos para os nossos cônjuges com graça, com aceitação. Porque isso nos leva a entender que a obra no meu cônjuge ainda não está completa. Assim como na minha vida não está completa. Amém? E se ambos os cônjuges, irmãos, creem nisso, as coisas no casamento têm que mudar. Amém? Isso tem que mudar. Porque essa esperança, essa promessa do Evangelho nos leva a agir com mais graça, com mais aceitação. Essa promessa e essa esperança que nós temos de que ainda seremos semelhantes a Cristo Jesus, de que Deus diz que Ele está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus, como Paulo diz em Romanos 8:29, nós, todo cristão, está sendo transformado para se tornar conforme Jesus. Deus está nos lapidando, irmão. Você já viu um homem lapidando uma pedra? Ou lapidando uma madeira? Já viu? Deus está nos lapidando, todo cristão está sendo lapidado por Deus para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Agora já tem um tempo que eu não vejo, mas eu já cansei de ver no Facebook pessoas que pegam ou madeira ou uma massinha, é claro que é uma massinha diferente, e aí eles mostram assim a imagem, eu já vi por exemplo do Homem-Aranha, eles mostram a imagem do Homem-Aranha, e aí o vídeo acelerado começa a mostrar como que no final das contas o cara transforma aquela massa bruta ou aquela madeira na imagem daquele. Deus está fazendo isso. A partir do momento em que fomos salvos por Deus, Deus nos pegou no estado de matéria bruta. E Deus está nos lapidando na vida cristã para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E se você casado é cristão, crê nessa verdade, e o seu cônjuge também, isso muda tudo no casamento. Nesses momentos em que nós temos que aceitar e suportar, ao nos lembrar dessa promessa, isso nos dá força. Isso nos dá graça para poder aceitar as coisas que nós não podemos modificar no nosso cônjuge. O Tim Keller, ele continua e diz ainda mais. Eu vou até ler um trecho maior dele, para mim não estragar o que ele fala. Mas olha a forma como ele resume isso. Qual é então a finalidade do casamento?
é ajudar um ao outro a alcançar sua identidade gloriosa, a nova criação na qual Deus, a seu tempo, nos transformará. Esse é um dos propósitos do casamento, eu até falei isso lá naquela pregação de forma mais resumida. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. O que é santificação na vida cristã? É Deus nos lapidando, tirando de nós o que não presta, para que nos tornemos parecidos com Cristo. E ele continua dizendo, segundo essa visão cristã do casamento, eis o significado de apaixonar-se. É olhar para o outro, vislumbrar a pessoa que Deus está criando e dizer, eu vejo a identidade que Deus está formando em você e eu vibro com isso. Quero participar do processo, quero colaborar com Deus e com você, ser o seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. Se ferro afia ferro, Deus vai usar o casamento para trabalhar na vida do seu cônjuge, da mesma forma como usará ele para trabalhar na sua vida. O Timothy Keller diz que a esposa dele diz o seguinte, a maioria das pessoas, quando está à procura de um companheiro, quer encontrar uma escultura pronta, quando na verdade deveria procurar um bloco de mármore. Mas não para criar a pessoa que você quer, mas porque você vê o tipo de pessoa que Jesus está criando. Se Cristo e essa promessa e essa esperança do Evangelho for o centro do seu casamento, irmãos, isso muda todas as coisas. E ele finaliza dizendo, não se trata de maneira alguma de uma abordagem ingênua ou romântica, que alguns poderiam dizer, não, isso é ingênuo, isso é romântico demais. Ele diz assim, pelo contrário, ela é brutalmente realista. Nesse conceito de casamento, cada pessoa diz à outra, eu vejo as suas falhas, imperfeições, fraquezas e dependências. Por trás delas, porém, eu vejo o desenvolvimento, em desenvolvimento, a pessoa que Deus quer que você seja. Isso nos faz olhar para o nosso cônjuge e falar, olha, eu enxergo todos os seus defeitos, falhas e imperfeições. Mas eu sei que se você crê em Cristo, por você ser uma nova criatura e por nós estarmos na jornada cristã rumo à eternidade, eu sei que Deus está trabalhando em você. E eu sei que Deus usará o nosso casamento para realizar essa obra. Eu sei que, na verdade, o nosso casamento é a principal ferramenta de Deus para tornar tanto você quanto a mim a imagem e semelhança de Cristo. Por fim, em Romanos 15 e em Colossenses, quando Paulo diz assim, aceitem-se uns aos outros, aí olha o que Paulo diz, da mesma forma como Cristo os aceitou. Quando ele fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, ele diz assim, perdoem como o Senhor os perdoou. O perdão, eu vou dedicar uma pregação só para o perdão. Mas o ponto é, Paulo sempre, quando ele vai dar mandamentos para a vida cristã, ele diz assim, faça como Cristo fez. Quando Paulo diz para amar o cônjuge, Paulo diz, ame como Cristo ama a igreja. Quando Paulo diz para aceitar o outro, Paulo diz, como Cristo aceitou você. Quando ele diz para suportar e perdoar, Paulo diz, como o Senhor fez. Irmãos, nós precisamos lembrar do Evangelho. Eu vi uma frase também que eu gostei muito, que diz assim, os casais não devem olhar um para o outro, mas para a mesma direção. Vou repetir, os casais não devem olhar um para o outro, mas para a mesma direção. E qual direção é esta? Se você é cristão, a direção é a cruz. A direção é o Evangelho. A direção é Jesus. Porque se nós olharmos um para o outro, principalmente enxergando os defeitos, as falhas e tudo mais, nós não vamos permanecer casados. Nós não vamos edificar o casamento. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos suportar. Por isso que nós precisamos, ambos os cônjuges, estar olhando para a mesma direção. Porque se olharmos para o Evangelho, se o Evangelho de Jesus, se Cristo for a nossa maior motivação, então nós conseguiremos aceitar o outro. Nós conseguiremos suportar o outro. Por quê? Porque Paulo diz, porque Cristo aceitou você. Cristo aceitou você. Paulo fala em Filipenses que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Cristo era Deus, mas ele se esvaziou de sua glória e veio se tornar homem, a nossa imagem, para dar a vida por nós.
Irmãos, como isso se aplica ao casamento? Cristo era Deus, nós somos meros humanos, pecadores, rebeldes, que demos as costas para Ele. Mas Cristo, mesmo sendo Deus, totalmente diferente de nós, Cristo abriu mão de quem Ele era, da sua glória de Deus, e veio se tornar mais parecido conosco, para nos aceitar, para nos suportar, para dar a vida por mim e por você. Por isso que se você estiver com o Evangelho ardendo em seu coração, ao olhar para o seu cônjuge e dizer, nós somos tão diferentes, você vai se lembrar, mas Cristo era diferente de mim. E Ele abriu mão, Ele se esvaziou de si mesmo para vir dar a vida por mim. Se você estiver com o Evangelho ardendo em seu coração, você vai esvaziar um pouco de si mesmo para dar a vida pelo seu cônjuge, para amá-lo, para aceitá-lo, para, se for preciso, suportá-lo, mesmo sabendo que ele é tão diferente de você. Cristo amou a igreja e Paulo fala em Efésios que Cristo está santificando a igreja. Cristo está purificando a igreja. Cristo está tirando toda mancha e toda ruga da igreja. Da mesma forma, irmãos, isso significa que quando Cristo deu a vida por mim e por você, nós não éramos perfeitos. Cristo não nos amou porque éramos perfeitos. Cristo não nos amou porque éramos amáveis. Ele nos amou para que fôssemos amáveis. Cristo não esperou sermos compatíveis com Ele, porque nunca seríamos. Cristo não esperou que nós fizéssemos por merecer, e esse é o pecado de tantos casais. Esperam o cônjuge fazer por merecer. Cristo não esperou fazermos por merecer, porque nunca o faríamos. Ele simplesmente se esvaziou de si mesmo e veio quando ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo deu a vida por nós. E é por causa dele ter nos aceitado que nós fomos perdoados pelos nossos pecados. E é por causa disso que no relacionamento com Ele, Ele está nos lapidando. Nós somos totalmente diferentes de Cristo. Mesmo assim, Ele nos ama e nos amou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mesmo assim, Ele nos amou e nos perdoou. Nós ainda não somos perfeitos e ainda temos manchas e rugas. Mesmo assim, Ele continua nos amando. E é exatamente por isso que Ele permanece conosco, que Ele continua trabalhando na nossa vida. E mesmo sendo imperfeitos e ainda não sendo o que gostaríamos de ser, ou o que Ele quer que sejamos, ainda assim, Ele fez uma aliança eterna conosco. Semana que vem nós vamos celebrar a ceia e nós vamos lembrar, com o sangue e o pão, que Cristo fez uma aliança eterna conosco. Em outras palavras, mesmo ainda sendo imperfeitos, Cristo jamais se divorciará de nós. Cristo jamais nos abandonará. Se você tiver encharcado em seu coração dessa boa notícia, você vai ter força, graça e até mesmo poder para lidar no seu casamento, para poder continuar casado com o oposto com quem você está casado ou com quem você vai se casar. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, o autor diz algo que também se aplica ao casamento. Ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele fala sobre a vida cristã. A gente tem que correr com perseverança a corrida proposta. A vida cristã é uma corrida. E ele diz assim, com os olhos fixos em Jesus. Porque se não for com os olhos fixos em Jesus, nós vamos desanimar, nós vamos abandonar o caminho. O casamento, se ele é a maior aventura do mundo, se ele é o grande desafio do mundo, da vida nessa terra, nós devemos correr com perseverança. E essa perseverança, ela existe onde os olhos estão fixos em Jesus. Portanto, se ambos os cônjuges estiverem olhando um para o outro, vocês daqui a pouco vão se divorciar alegando incompatibilidade de gênero. Mas se vocês estiverem com os olhos fixos em Jesus, vocês vão correr com perseverança a aventura e esse grande desafio do casamento. E permanecerão casados até que a morte os separe ou até que Jesus venha e complete de forma perfeita a obra que Ele começou em vocês dois. Amém? Vamos orar? Para ajudar na aplicação,
Primeiro, para os casais cristãos. Somente levando a sério a palavra de Deus, somente centrando o seu casamento no Evangelho, é que vocês vão edificar um casamento forte, firme, inabalável. Somente se você estiver encharcado do Evangelho de Jesus, do amor dele, da forma como ele te aceitou, você vai poder transbordar isso para o seu cônjuge. Para os casados não cristãos que talvez ouçam essa pregação, eu vou falar o que Jesus falou para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Se você ainda não é cristão, não crê no Evangelho, eu posso te dizer dificilmente, para não te escandalizar dizendo que vai ser impossível você pôr em prática o que eu acabo de dizer nessa manhã. Porque somente os que são nascidos de novo podem entender as coisas de Deus e podem colocar em prática. E por fim, aos solteiros, eu digo, diante dessa verdade, não procure uma pessoa compatível. Não procure uma pessoa perfeita. Não crie falsas esperanças do que é o casamento. Mas que você tenha uma realidade do que é o casamento. E por fim, se você é solteiro, escolha o seu cônjuge com graça. Não espere achar a pessoa perfeita, porque você não vai achar. Portanto, às vezes Deus já colocou alguém no seu caminho que não seria a pessoa tão compatível, não seria a pessoa perfeita. Mas que talvez, quem sabe, escolhendo ela com graça, Deus use o seu casamento para trabalhar na vida dela e também na sua vida. Eu me lembro que em Mateus capítulo 1, quando vai falar da genealogia de Jesus, uma das pessoas que faz parte dos descendentes de Jesus é Raabe. E eu não sei se você lembra, Raabe era uma prostituta em Jericó. E que a Bíblia diz que Salmão, nós não conhecemos detalhes da história desse homem, só sabemos que Raabe passou a fazer parte do povo de Deus. Raabe passou a morar com o povo de Deus. Em algum momento da história, Salmão olhou para Raabe e talvez mesmo sabendo, porque está escrito na Bíblia, mais de 3 mil anos depois, nós sabemos que ela era prostituta, esse homem se casou com ela. E ambos tiveram um filho, cujo nome era Boaz, do qual inclusive nós falamos a semana passada, que foi com quem se casou com Ruth, que teve um filho chamado Obed, que foi o avô do rei Davi. Portanto, milhares de anos depois, nasceu o Salvador. Talvez, se você é solteiro, Deus quer que você escolha um cônjuge, não procurando perfeição, mas com graça. Porque Deus vai usar o casamento para lapidar ambos essa relação. Vamos orar. Peça a ajuda do Espírito Santo para colocar em prática isso no seu casamento ou no seu futuro casamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Eu oro para que eu possa ter exposto a Tua palavra de forma fiel, Senhor. Deus, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã, nós precisamos pedir ao Senhor a ajuda do Teu Espírito. Esse grande desafio que é o casamento e essa grande aventura que é o casamento não é fácil. Portanto, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Aqueles que ainda não são cristãos, que eles possam crer no Evangelho. Crer num Cristo que deu a vida por eles, para que eles possam nascer de novo. Porque somente nascendo de novo, eles conseguirão colocar em prática. Aqueles que já são cristãos e que ouvem essa pregação, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a pôr em prática. Que o Teu Espírito nos dê força, nos dê graça, nos dê um amor que vem do Senhor. Que o Teu Espírito nos dê sabedoria que vem do Senhor, para que possamos perseverar no casamento com esse cônjuge que é totalmente o oposto de mim. Por fim, eu faço a oração, Senhor, dos alcoólicos anônimos e aplico ao casamento. Que no nosso casamento o Senhor nos dê serenidade para aceitar e suportar aquilo que não podemos modificar no nosso cônjuge. Assim como Cristo nos aceitou e suporta em nós as nossas imperfeições. Que o Senhor nos dê coragem para modificar aquilo que podemos. Que o Senhor convença a cada cônjuge daquilo que ele pode mudar e que talvez ele ainda não mudou por falta de amor ao seu cônjuge. E que por fim o Senhor nos dê sabedoria que vem do Senhor, que vem do Teu Espírito, para que a gente saiba no casamento identificar uma coisa de outra.
que possamos edificar um casamento sobre a rocha que é o Senhor, que é o teu evangelho, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito, sejam com todos vocês, que o Senhor dê vocês força, graça e sabedoria para pôr isso em prática. Deus abençoe.